A defesa do Jair Messias Bolsonaro está convencida que o Mauro Cid vai confessar tudo, dizer que ele fez tudo o que fez, inclusive falsificação de documento de vacinação do Bolsonaro, da filha do Bolsonaro, para agradar o minto. Isso é claro que a Polícia Federal não vai engolir. Muita gente está dizendo aí que se ele confessar, o Bolsonaro estará livre, só que não é bem assim não. Porque quando a gente pega, por exemplo, os diálogos que aconteceram entre o Mauro Cid e o Ayrton, ou melhor, Ailton, que é uma figura ali que estava em tese conspirando em relação ao golpe que o Brasil deveria passar no final do ano passado, a gente consegue conectar alguns pontos e mesmo que o Mauro Cid diga que foi tudo culpa dele, foi tudo responsabilidade dele, a Polícia Federal tem outras linhas de investigações também. E eu quero começar inclusive a ligar alguns pontos com vocês aqui. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore também com a gente com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Estamos mudando aqui um pouco a maneira de gravar vídeo no nosso cenário aqui, então algumas coisas vão mudar, né? O formato que a gente vai estar gravando aqui eu vou estar mais próximo da câmera e quero que vocês dêem o feedback, se a imagem está boa, se está muito escuro, se está muito claro, porque eu quero adequar aqui também a maneira como vocês assistem. Muita gente me mandou esse material aqui da Folha de São Paulo para eu poder repercutir, dizendo o seguinte: Carlito, sai uma matéria na Folha de São Paulo e em outros portais, onde os advogados ligados ao Bolsonaro ali, a defesa do Bolsonaro, estaria ali afirmando, ou pelo menos teria dito isso, ou dado a entender isso, que o Mauro Cid vai confessar tudo, o ajudante de ordem do Jair Messias Bolsonaro, durante o período que ele foi presidente da República, e que isso vai isentar o Bolsonaro. E aqui a gente precisa trazer vários parênteses. Por quê? Porque existem várias situações que foram descobertas agora nessa operação da Polícia Federal que ligam Jair Messias Bolsonaro aos outros envolvidos. Por exemplo, o Max Guilherme tem uma ligação direta com Jair Messias Bolsonaro, inclusive foi um dos candidatos apoiados pelo Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, causando inclusive um racha maior ainda entre o clã Bolsonaro e o Fabrício Queiroz, tanto que o próprio Fabrício Queiroz, como eu mostrei um vídeo aqui nesse canal ontem, tinha dito ali que o próprio Max Guilherme e também o Hélio Lopes, que é conhecido aí como Hélio Negão, amigo do Bolsonaro, eram dois mentirosos e que ele estava com uma metralhadora cheia de bala para atirar, dando a entender ali que ele teria muitas coisas para falar sobre os dois. Além de tudo isso, a gente precisa lembrar o seguinte, que mesmo que o Mauro Cid confesse tudo o que aconteceu, diga que a culpa foi dele, diga que ele fez aquilo para no mínimo agradar o Bolsonaro, alguns pontos precisam de conexão. Por exemplo, como é que o Mauro Cid teve acesso aos dados do cartão de vacinação da filha do Jair Messias Bolsonaro? Como é que o Mauro Cid acessava dados do cartão de Jair Messias Bolsonaro e inclusive utilizava o e-mail da esposa dele, sem ou de uma pessoa ligada à família dele, sem a conveniência, sem a leniência, sem a permissão do Jair Messias Bolsonaro? Tudo isso que aconteceu em tese sem o Bolsonaro saber. Essa alegação que a defesa do Bolsonaro realmente acha que a justiça vai engolir, não vai. Olha o que diz a matéria aqui publicada na Folha de São Paulo, no dia 4 de maio, assinada aqui pela Mariana Holanda, Renato Machado e a Constança Rezende. Defesa de Bolsonaro espera a confissão de Cid e busca desvincular ex-presidente de fraude. Aliados do ex-presidente avaliam que tenente-coronel terá que reconhecer a adulteração. Advogado diz que trama da PF vai ruir. Aí eu vou ler aqui um trecho da matéria, porque eu tenho um material aqui que na verdade o que vai ruir é a versão que a defesa do Bolsonaro quer emplacar. A defesa de Jair Messias Bolsonaro, no caso da fraude do cartão de vacina, conta com a admissão, de culpa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e braço direito do ex-presidente. Aliados do ex-mandatário avaliam que Cid não terá alternativa a não ser reconhecer ter adulterado certificados de imunização. Ao mesmo tempo, advogados de Bolsonaro buscam desvincular do episódio. A avaliação de interlocutores do próprio ex-presidente, ouvidos pela Folha, é que a investigação da Polícia Federal trouxe elementos robustos
e difíceis de serem refutados por Cid. Eles citam, por exemplo, as trocas de mensagens e os acessos do próprio celular do militar à conta do então mandatário no aplicativo do Conect SUS. E agora vamos entender aqui por parte, que isso não dá para desvincular automaticamente o Bolsonaro de tudo que aconteceu. Por quê? Para o Mauro Cid acessar o aplicativo do Conect SUS no celular dele, ele precisava dos dados do Bolsonaro. Inclusive, fazer o cadastrado, quem já acessou, por exemplo, o Conect SUS através do gov.br, sabe que você precisa fazer o cadastro com senha. Na primeira vez você precisa fazer reconhecimento facial. Inclusive, toda vez que eu perco a senha, que eu vou fazer o recadastramento, eu preciso refazer o reconhecimento facial. Então, por exemplo, quando o Mauro Cid alterou ou adulterou, como a defesa do Bolsonaro tá falando, o e-mail que estava como responsável, por exemplo, para acessar o aplicativo, ele precisou fazer o reconhecimento facial do Bolsonaro. Isso é uma coisa que acontece. Você, por exemplo, que tem um aplicativo do gov.br ou Conect SUS, já deve ter visto isso. Perdeu a senha, tenta recuperar a senha, além de enviar os dados ali para poder recuperar, né? Eu ia falar recadastrar, mas é recuperar a senha, você precisa fazer o reconhecimento facial. Então o Bolsonaro fez o reconhecimento facial. Ele pode negar, ele pode dizer que não, mas ele fez o reconhecimento facial. Outro ponto também que a gente precisa lembrar são os diálogos, tá? Para que fique bem claro, são os diálogos, por exemplo, que a polícia vai investigar os áudios que foram trocados entre o Mauro Cid, por exemplo, e o Ailton Barros. A CNN Brasil, inclusive, trouxe aqui trechos do diálogo que teria acontecido ali supostamente no dia 16 de dezembro. E aí eu vou trazer uma linha cronológica de alguns fatos que aconteceram entre o dia 9 de dezembro e dia 16 e 18 de dezembro de 2022, para que a gente consiga associar essas mensagens que foram inclusive trocadas entre o Ailton Barros e o Mauro Cid com fatos que estavam acontecendo naquele momento no Brasil, inclusive falas do Bolsonaro no dia 9 de dezembro no espelho d'água do Palácio da Alvorada. Olha o que diz aqui o trecho, né, da mensagem enviada ali pelo Ailton Barros, o 01 do Bolsonaro, como ele se chamava no Rio de Janeiro, inclusive na campanha de 2022. E traz o seguinte aqui, como é que ele estava sugerindo que deveria ser proclamado ali, declarado ou impetrado o golpe de Estado. Abre aspas. O conceito da operação, então, hoje já é 00h59 de quinta-feira, dia 15 de dezembro. E é o seguinte, então, entre hoje e amanhã, sexta-feira, continuar pressionando o Freire Gomes, que a gente já sabe que era a pessoa ligada ao Exército, ao comando de parte das Forças Armadas naquele momento. O Freire Gomes, para que ele faça o que tem que fazer. Até amanhã à tarde, ele aderindo bem, ele faça um pronunciamento, então. E aí, né, ele dá uma gaguejada ali, se posicionando, perdão, dessa maneira para a defesa do povo brasileiro. Se ele não aderir, quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro, para levantar a moral da tropa, que você viu, né, eu não preciso falar, que está abalada em todo o Brasil, no agronegócio, nos caminhoneiros, no meio empresarial, no cidadão comum. E aí passa aqui a outra mensagem. Então estamos todos já quase jogando a toalha, né? Então, o que nós temos que fazer? Então até sexta, até amanhã à tarde, então fazer um pronunciamento ou o Freire Gomes ou o Bolsonaro, né? De preferência o Freire Gomes. Aí será tudo dentro das 4 linhas. Quantas vezes o Bolsonaro falou de 4 linhas, de tentar uma alternativa nas 4 linhas, inclusive no último pronunciamento que ele fez antes de viajar do Brasil para os Estados Unidos, ele falou, chorou lá, disse que buscou várias alternativas dentro das 4 linhas, só que ele deu a entender ali mais de uma oportunidade, tá? Isso ficou bem claro e evidente. E aí diz ali, né, será dentro das 4 linhas, não sendo, vai ser fora das 4 linhas mesmo. Nós já estamos no limite longo da VZL, que seria o limite de zona de lançamento, que é um limite ali que é um período que você tem para fazer um lançamento. Quem que assistiu o filme, por exemplo, de combate, de guerra, de caça, quem assistiu, por exemplo, esses Ases Indomáveis, Top Guns, vê lá algum momento que eles falam, né, que tá chegando na ZL, zona de limite de lançamento ali, que ele não conseguirá fazer o lançamento, por exemplo, do artefato que a aeronave carrega e que o resultado da missão pode ser fracassado. Não vamos ter mais como lançar, vamos ter que dar passagem perdida. E aí, como é que vai ficar o Brasil, entendeu? Como é que vai ficar o moral
dos militares do glorioso Exército de Caxias. E aí segue. Então a primeira coisa é essa. Esse pronunciamento ou do Freire Gomes ou do Bolsonaro até amanhã à tarde. Ele repetiu isso algumas vezes. E também até amanhã à tarde todos os atos, todos os decretos da ordem de operação em que já está, que tem que já estarem prontos. E como é que tem que ser? Pô, não é tão difícil. O outro lado tem a caneta. Nós temos a caneta e temos a força, o braço forte e a mão amiga. Qual é o problema? Entendeu? Quem é que está jogando fora das quatro linhas? Somos nós? Não somos. E aí segue o outro trecho aqui da mensagem, que até onde eu percebi aqui são quatro prints que eles colocaram aqui no site da CNN Brasil. Inclusive, deixa eu dar até o crédito aqui, se não me engano é a apuração da Daniela Lima. Tá aqui, ó, não tem assinatura, mas a apuração é da Daniela Lima. A matéria publicada aqui na CNN tá: aliado discutiu o golpe de Estado com Mauro Cid em dezembro de 2022. E aí no último print tem aqui: então, nós vamos ficar dentro das quatro linhas até tal ponto ou linha. Mas agora nós estamos o quê? Fadados, a nem mais lançar. Vamos dar passagem perdida? Então, se preciso for, vai ser fora das quatro linhas. E aí, nessa ordem de operações, nos decretos, nas portarias que tiveram que ser assinadas, tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia de prender o Alexandre de Moraes no domingo, na casa dele, como ele faz com todo mundo. E aí, na segunda-feira, ser lida a portaria ou as portarias do decreto ou decretos de garantia de lei e da ordem, e botar as Forças Armadas, cujo comandante supremo é o presidente da República, para agir. Senão, nunca mais nós vamos limpar o nome do glorioso Exército de Caxias. E é isso aí, né? Essa foi a última mensagem, tá? A gente já viu isso aqui, eu vou deixar para vocês aqui a fonte, mas olha que interessante, tá? Eu vou deixar para vocês um link aqui do dia 9 de dezembro. O Bolsonaro ficou 40 dias sumido, como vocês sabem, né? Ele apareceu ali em novembro, depois sumiu, ficou 40 dias em silêncio, depressivo, segundo o próprio Valdemar Costa Neto, só falava com o filho, com pessoas próximas e tá ali, ó. Bolsonaro fala a apoiadores após 40 dias. Leia principais pontos. Essa matéria tá aqui divulgada no portal Metrópolis, assinado pela Mariana Costa, Rafael Veleda, Mariar Aquino e Matheus Salomão. Publicado aqui no dia 9 de dezembro. Eu vou deixar para vocês, inclusive, o link de um vídeo que eu não vou exibir aqui para vocês acompanharem. Ele ficou cerca de 20 minutos ali falando com os apoiadores. Isso no dia 16, mais ou menos no dia 9, poucos dias antes do dia 16. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Eu não vou ler todos os textos, eu vou deixar para vocês aqui, mas eu vou ler só alguns pedaços para vocês verem aqui como é que se conecta a parte das falas dele com o que estava sendo dialogado lá, tá? Abre aspas. Tenho certeza que entre as minhas funções garantidas na Constituição é de ser o chefe das Forças Armadas. As Forças Armadas são essenciais em qualquer país do mundo. Sempre disse ao longo desses 4 anos. Eles são o último obstáculo para o socialismo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas e devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo, respeito à Constituição e são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade. E aí ele vai dizer aqui mais para baixo o seguinte aqui, ó. Vocês lembram, cadê essa parte aqui? Deixa eu ver aqui que eu separei também pra gente ver. É mais pra cá pra baixo. Porque são vários trechos que eu separei aqui, tá? Cadê? Pronto aqui. E hoje estamos vivendo um momento crucial, uma encruzilhada, um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro, por onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas, são vocês. Quem decide para onde vai o Senado, são vocês. E ele segue aqui, por exemplo, outro trecho aqui embaixo também dando a entender a questão que as Forças Armadas, em tese, estaria ali disponíveis para poder fazer o que ele queria e o que supostamente os apoiadores dele queria também, que seria o suposto golpe de Estado, né? E aí ele fala aqui o seguinte, ó: nunca vi no mundo o povo ir à rua pedir para o presidente ficar. Eu só vi isso ao longo de 67 anos, o povo ir à rua para tirar presidente, nunca vi para ficar. Eu perguntava, o poder emana do povo? Depende de quem o povo escolhe para representar. Se emanasse do povo, somente pelo povo, Cuba não teria uma ditadura. Devemos ver o que aconteceu em outros países. E aí fica ruim, inaudível ali alguns trechos, né, do papo ali que está acontecendo. Nada está perdido.
Nada está perdido. O ponto final somente com a morte. Nunca saí de dentro das 4 linhas da Constituição e acredito que a vitória virá também dessa maneira. Dou a minha vida pela minha pátria, a vida física. Não é se matar pela pátria de trabalhar, o que é natural. A vida física, se preciso for. Temos como mudar o futuro da nossa nação com o mesmo ingrediente. Ninguém pode fazer um bolo diferente desse ingrediente que temos agora pela frente. Nós já sabemos lá atrás o que aconteceu. Vocês também estão aqui, não é por mim, é pelo futuro do nosso país. Esse país não existe nada igual no mundo. Então o que eu digo para vocês é: vamos acreditar, vamos nos unir, criticar só quando tiver certeza absoluta, buscar alternativas, buscar alternativas e cada um vê o que ele pode de fato fazer pela sua pátria. E aí ele vai dizendo aqui, inclusive, da questão do terror, que as coisas estão chegando ao fim, que uma coisa ele diz que está certa, que as coisas vão acontecer e que vai se vencer no momento certo, quando as coisas que ele fala. Isso aqui no dia 9, tá? Olha o que acontece aqui no dia 12 de dezembro. Dia 12 de dezembro começam os atos lá em Brasília, como a gente sabe, inclusive com invasão, ou melhor, tentativa de invasão, ataques ali na sede da Polícia Federal lá em Brasília. No dia 16, que é o dia do suposto golpe, que o Ailton Barros estava falando lá, começou a circular mensagens em grupos bolsonaristas de Telegram e WhatsApp que o Bolsonaro tinha assinado um decreto aqui, ó, bomba urgente, decreto 11273, o controle das fronteiras passa a ser coordenado pelo GSI, Gabinete de Segurança Institucional de General Heleno. E aí contém vídeo, eles vão tentando dizer ali que o Bolsonaro colocou o Brasil em estado de guerra e que supostamente o Lula não tomaria posse. Tem outro trecho aqui também que a gente precisa lembrar, que os bolsonaristas tentaram lotar os QGs, né, lá em Brasília e em outros lugares, para o último dia da diplomação. Eles tentaram marcar eventos do dia 16 de dezembro e no dia 18 também. Inclusive mudou depois para dia 18 e 19, mas eles quiseram também. Qual era o motivo? Nos grupos de WhatsApp, os bolsonaristas convocaram manifestantes a lotarem os quartéis. Por quê? Que era para tentar dar o último fôlego aos atos que pedem intervenção militar. Então, quando a gente começa a ligar um ponto ao outro, a gente vê que não dá para desconectar o que o Mauro Cid fez ou o que aconteceu envolvendo todas essas pessoas do Bolsonaro. Então já adianto para vocês aí que acreditam que o Bolsonaro vai ficar impune. Não vai ficar impune. Pode aguardar que a qualquer momento um pedido de prisão preventiva contra ele acabará saindo. Porque quando a polícia faz o que está fazendo agora nas investigações, ela não descarta tudo de vez. Tem coisa que ela está conseguindo ali, por exemplo, alguns detalhes finais para amarrar alguns pontos. E aí, para surpresa de algumas pessoas, mas para não surpresa daqueles que já sabiam que a lei seria aplicada, Bolsonaro acabará cumprindo um pedido de prisão preventiva muito em breve. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Vou voltar a dizer aqui para vocês quantas vezes forem necessárias. Não adianta o Mauro Cid confessar. Tá? Isso não desvincula o Bolsonaro dos crimes que provavelmente ele cometeu. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.